18 de 2 de 2026, estamos no quarto ano e no dia 360 desde o início da invasão total. Sejam bem-vindos, eu os cumprimento. Sobre o relatório de situação. No relatório de hoje, vemos alguns deslocamentos de território de ambos os lados. Vemos declarações incrivelmente engraçadas do Ministério da Defesa russo. Eu encontrei algo para vocês. O que é realmente absolutamente grotesco e engraçado ao mesmo tempo, e o que também vemos, são reclamações de zeblogueiros russos. Também vemos, é claro, a situação no país, dos dois lados, e também nos vemos uma ferrovia, ações de libertação engraçadas, algumas forças especiais e muito mais. Fique ligado e inscreva-se no canal para apoiar gratuitamente, caso ainda não tenha feito. Isso já foi citado na introdução. Estamos perto do final do quarto ano de guerra, e mesmo que essa guerra esteja se arrastando por muito tempo, sempre há algo novo para relatar. E o melhor, como sempre, em um resumo no relatório de situação. Dê uma olhada aqui. E aí, conseguiu perceber? Talvez devêssemos olhar de novo, talvez agora você consiga ver. Um conselheiro do ministro da Defesa ucraniano relata sobre uma nova tática russa, drones Shahed. Agora, vimos esses drones apenas em diferentes variações. Os russos equiparam esses drones Shahed com mísseis antiaéreos para repelir helicópteros que tentam abatê-los. Vimos várias cargas explosivas, também vimos minas que eles colocaram para causar ainda mais danos aos soldados ou às equipes de desativação no solo. Se você quiser remover esse drone ou os destroços dele. E agora tem uma novidade, porque os drones Shahed não devem ser usados apenas como armas kamikaze, mas também para transportar drones FPV adicionais. Segundo ele, já existem os primeiros vídeos confirmando isso, como este aqui. Assim, um único Shahed aparentemente carrega 2 drones kamikaze sob sua fuselagem, ou seja, drones FPV que são menores. Eles poderiam ser liberados na aproximação e atacar alvos autonomamente. O conselheiro alerta as unidades ucranianas para levarem a nova ameaça a sério e reforçarem as proteções. Se esse método for confirmado, e em grande escala, seria um desenvolvimento lógico. O Shahed tem um grande alcance e pode penetrar profundamente no território ucraniano. Se ela também puder atuar com FPVS, surge uma nova cadeia de ataque em camadas. Primeiro o portador de longo alcance, depois vários ataques flexíveis de curto alcance nas proximidades, que podem, por exemplo, atacar veículos, civis ou posições de defesa antiaérea. Militarmente, isso eleva a complexidade da defesa. Mesmo abatendo a Shahed, drones transportados podem continuar agindo ou criar mais riscos. Se ela não for detectada a tempo, não há risco apenas de um único impacto, mas sim de uma combinação de vários ataques, sendo cada um mais preciso que o outro. Enquanto os soldados russos continuam desenvolvendo a Shahed, Maria Zakharova está ocupada em chinês com o chamado Fazendo Votos de Ano Novo para o Ano Novo Chinês. Certamente é vantajoso já saber falar a língua dos futuros senhores feudais, nisso eu concordo, não há nada a dizer contra isso. Mas ontem eu li novamente o livro A Arte da Guerra. Na verdade, eu leio esse livro pelo menos uma vez por ano, porque acho que faz parte. Principalmente quando se tem um histórico militar. E a gente deveria refletir sobre muitas das sabedorias e ideias contidas ali. Mesmo após séculos, esses ensinamentos ainda se aplicam a guerras modernas como esta. Foi nesse contexto que algo voltou a me chamar a atenção. Vou citar agora a versão alemã da editora Praetorian. E aí você pode imaginar a guerra na Ucrânia enquanto isso e talvez fazer uma comparação. Citação: na verdade, nunca houve um país que tenha se beneficiado de uma guerra longa. É preciso conhecer as névoas e desvantagens que uma guerra traz consigo para saber que dela não se pode tirar nenhum benefício. Além disso, ele diz ainda que, se a guerra se prolonga, o país frequentemente fica sem dinheiro para continuar lutando. Quando o ânimo para a guerra enfraquece, as armas estão desgastadas e não há mais recursos para continuar o conflito. Então, os estados vizinhos frequentemente percebem essa situação desesperadora e atacam o estado infeliz. Pense na China, pense na falsa amizade, e então lembre-se sempre dessas palavras no restante do relatório. E onde não há palavras de compaixão é no nordeste de Pokrov. Os russos conquistaram completamente Monograd. Isso também foi relatado pelo lado ucraniano, assim como a margem leste de Chervony-Liman. Agora ele só tem o problema de que os ucranianos estão aqui praticamente em campo aberto.
Ainda existem algumas fortificações aqui em cima, também na direção de Vorodinsk, assim como aqui em Przystine. No entanto, agora eles precisam recuar para esses postos. Isso, é claro, dificulta para a Ucrânia manter o território. Eles quase não têm mais nada aqui dentro de Pokrovsk ou mesmo de Manograd, onde possam se defender dos russos e são obrigados a recuar para outras posições. Isso não torna mais fácil para os russos fixarem os ucranianos, de certa forma, ou colocá-los sob fogo direto, por exemplo, por artilharia ou até mesmo por drones, já que os russos, na área de Pokrovsk, têm claramente muito mais possibilidades de se esconder devido à construção urbana, ou para se entrincheirar do que os ucranianos aqui, um pouco mais ao norte da cidade. Mas eu não acho que, nos próximos dias, isso aqui vai ser totalmente favorável para os russos e que eles vão conseguir grandes avanços aqui. Acho que esta continua sendo uma área muito difícil, onde ainda vão continuar encontrando muita resistência. Forças ucranianas retomaram cerca de 130 quilômetros quadrados em Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk nas últimas 3 semanas, segundo informações locais. E trata-se de uma área um pouco mais a oeste disso, justamente aqui, onde anunciei os últimos ataques. Como disse, houve vários ataques aqui, e os ucranianos relatam aqui grandes ganhos territoriais que ainda não marquei no mapa, pois, na minha visão, ainda não estão totalmente confirmados. Segundo eles, aproveitam a falta de comunicação russa causada pelo Starlink. Ao mesmo tempo, como já disse, as tropas russas também conseguiram obter pequenos ganhos territoriais na região de Pokrovsk, que acabamos de ver, e aumentar suas atividades na fronteira com a região de Sumy, ou seja, há ganhos territoriais de ambos os lados. Os ucranianos já voltaram a atacar por conta própria, mas ainda sem euforia. Não estamos falando aqui de 130 quilômetros quadrados em poucos dias, mas sim de cerca de 130 quilômetros quadrados em 3 semanas. Esses ganhos são compensados por pequenas perdas ucranianas em outras partes da frente. Isso não é uma ruptura operacional, mas sim um deslocamento gradual da linha. Como eu disse, os ucranianos recuperam um pouco de território aqui, enquanto os russos conseguiram reconquistar parte dele perto de Pokrovsk. O padrão segue típico de guerra de desgaste. Em alguns pontos há avanço, em outros, recuo. O essencial não é a área total, mas quem comanda o ritmo operacional e quem enfrenta problemas estruturais. É aqui que a situação se torna interessante. Forças russas enfrentam problemas de comunicação devido à lista branca do Starlink. Rádios improvisados de baixa qualidade e ataques a antenas e retransmissores não melhoram a situação. A condução moderna de combates depende totalmente de uma comunicação estável, e isso é fundamental, algo que todo comandante precisa saber. Sem conexões confiáveis, a coordenação falha, tornando drones imprecisos, artilharia lenta e colocando o oficial em risco. Se a Rússia não conseguir resolver esses problemas, isso pode realmente resultar em vários ganhos territoriais ucranianos que os russos não conseguirão recuperar com o mesmo esforço. Nessa guerra, não são só ofensivas espetaculares que decidem, mas também fatores aparentemente insignificantes, como suprimentos, comando e comunicação. Não se trata apenas de força bruta de fogo. De que adianta ter um grande exército se eu não consigo alimentá-lo? De que adianta ter ótimos equipamentos e armas se a munição não chega à frente? Ou ter excelentes soldados sem comunicação no campo? Quem vacila ali perde primeiro o ritmo e depois a iniciativa. E é isso que aprendemos com isso. Enquanto os ucranianos relatam ganhos de território, do lado russo já começam a reclamar dos próprios cidadãos. Deixar os soldados desamparados, mesmo lutando por eles na linha de frente. Quase um momento de traição. Um famoso blogueiro russo chamado Goleman, que já vimos várias vezes aqui nos relatórios de situação, adota um tom surpreendentemente aberto. Em uma mensagem em vídeo, ele alerta que até o final do ano tudo pode desmoronar completamente. Sua principal queixa: cada vez menos pessoas na Rússia estão dispostas a apoiar financeiramente ou materialmente os participantes da chamada Operação Especial. Ele descreve um cansaço perceptível em relação às doações. Não faltam artigos de luxo, mas sim o básico. Em parte, algumas unidades já não conseguem nem comprar meias e roupas íntimas suficientes, enquanto geradores, veículos e equipamentos técnicos são urgentemente necessários ao mesmo tempo. Suas palavras são cruas.
frustradas, quase um pouco desesperadas. Ele fala que os rapazes estão cansados e que o próprio país está muito exausto. Sua observação sobre o clima social é especialmente marcante. Principalmente os círculos mais instruídos ou economicamente favorecidos questionam cada vez mais o sentido desse conflito, para que serve realmente essa guerra. A vontade de doar voluntariamente está claramente caindo aqui, principalmente nesse grupo. Ele lembra que, no início da guerra, muitas empresas de Moscou forneceram veículos a diesel ou equipamentos. Hoje, muitas dessas empresas estão fechadas. Ele fala de centenas de restaurantes só em Moscou que fecharam as portas. A pressão econômica, portanto, é claramente sentida, e com isso, a base de apoio privado para as tropas também diminui. Declarações como essas são especialmente notáveis porque não vêm de círculos de oposição, mas sim de um meio pró-guerra. Ele é pró-Rússia, ou seja, foi muito leal ao Kremlin nos últimos anos. Se até mesmo lá se fala abertamente sobre indignação, pressão econômica, exaustão e falta de apoio, isso indica uma mudança de clima. A situação deve estar tão ruim agora que ele se pronuncia publicamente sobre isso, mesmo sabendo que isso pode ter sérias consequências na Rússia. Militarmente, isso não decide a guerra, mas a moral na retaguarda pode ser tão importante quanto a situação na linha de frente a longo prazo. Uma guerra que se arrasta por anos não precisa apenas de soldados, mas também de apoio da sociedade. Quando isso se deteriora, a pressão surge na linha de frente e internamente. O Kremlin teme mais isso do que uma derrota no fronte. Eu prometo isso a vocês. Mas é claro que tudo está indo conforme o plano, pelo menos se acreditarmos no vice-ministro da Defesa russo. Ele afirma que, desculpe, eu já começo a rir disso. Ele afirma que a desativação do Starlink não teve nenhum impacto na comunicação ou nas operações do exército russo. O Starlink, na verdade, nunca esteve realmente presente para ser importante, e na verdade é totalmente desnecessário e bobo. Mais ainda, serviu apenas para enganar as forças armadas ucranianas. É preciso parar um instante para refletir sobre isso. Durante meses, era sabido que unidades russas ao longo da linha de frente faziam uso intenso dos terminais Starlink. Controles de ameaças, coordenação e quadros situacionais, inúmeros relatos, vídeos e até mesmo blogueiros militares russos confirmam a dependência absoluta desse sistema. Agora dizem que tudo isso não passou de uma manobra de engano sofisticada. Eles nunca realmente precisaram deles. Queriam apenas fazer a Ucrânia acreditar que todo o exército russo era inevitavelmente dependente do Starlink. Acho que você entende o problema, mesmo que o sistema não tivesse significado operacional. Então, por que tentaram tanto mantê-lo funcionando? Por que as soluções improvisadas de contorno? Por que a mudança repentina para pontes Wi-Fi primitivas e antenas direcionais? A declaração parece menos uma soberania estratégica e mais uma contenção de danos. Em combates modernos, uma conexão de dados estável não é um luxo, mas um pré-requisito para a eficácia. Quem perde a comunicação, perde tempo. Quem perde tempo, perde a iniciativa. Mas oficialmente, do lado da Rússia, tudo permanece sob controle. Sem pânico, não há grafite aqui. Naturalmente, não há consequências graves. E se houver, então é claro que foi apenas parte de um plano genial que o cidadão comum simplesmente não consegue entender. Porque é isso que afirmam aqui. Quero dizer, por favor, dê uma olhada nessa obra-prima. Ele só lê o texto no teleprompter e faz a pergunta para si mesmo. Olhe para o rosto dele, quem vai acreditar? Ele sabe que a situação está ruim. No que diz respeito à comunicação, o exército russo confiou completamente em um sistema do qual se tornou dependente e que eles realmente não conseguem controlar sem ter uma boa alternativa. Claro que a Rússia tem satélites, nem precisamos discutir isso, e claro que a Rússia também tem outras alternativas. Mas nenhuma dessas alternativas, nem mesmo seus satélites, chega à velocidade e ao impacto do Starlink. Principalmente de forma tão abrangente, é simplesmente assim. Na verdade, não existe uma boa alternativa. A alternativa mais próxima ao Starlink é um sistema semelhante, mas que pertence aos europeus. E esse é exatamente o ponto. Nenhum sistema alternativo é mencionado neste vídeo, só dizem que existem alguns, falam de alternativas. Mas vocês conhecem os russos. Mesmo que eles tivessem um sistema abrangente, que fosse melhor ou equivalente ao Starlink.
Então eu me pergunto por que eles dependeram do Starlink por tanto tempo e até colocaram os terminais em drones. E se tivesse existido um bom substituto, eles também fariam propaganda disso, com a Orishnik, assim como com o Kinzhal, assim como com qualquer outra arma milagrosa russa. Inovação ou ideia que eles tiveram, e eu falo bem sinceramente. O Ministério da Defesa chegou a promover a ideia de usar burros como alternativa aos veículos na linha de frente e defendeu fortemente essa proposta. E aqui não há uma única palavra sobre as supostamente boas outras alternativas, que, claro, foram escondidas e mantidas em segredo. E só queria fingir para os ucranianos que dependiam do Starlink, o que foi muito estranho. E qual empresa conseguiu fabricar em grande quantidade em tão pouco tempo e disponibilizar? Acho que essa empresa vem de Denken. Pelo menos os terminais dos Starlink servem para raspar gelo do vidro, então não foram totalmente inúteis. As forças especiais da Omega, ou seja, uma unidade da Guarda Nacional da Ucrânia, afirmaram ter realizado uma operação bastante arriscada na região de Pokrovsk. Durante a operação, libertaram um soldado que ficou 27 dias em cativeiro. Segundo o comandante da unidade, o oficial com o codinome Karad foi resgatado de uma área praticamente atrás das linhas inimigas. Ele já está a caminho de Kiev, onde receberá atendimento médico novamente. Não foram divulgados detalhes sobre o procedimento exato e sobre a libertação. Mesmo assim, postaram uma foto com ele após o resgate. A operação teve apoio de unidades especiais do SBU e da 14ª Brigada da Guarda Nacional do 1º Corpo, conhecida como Azov. A cooperação coordenada de várias unidades indicava que se tratava de uma operação complexa e cuidadosamente preparada. Missões de resgate assim são arriscadas militarmente e muito relevantes politicamente, exigem mobilização, reconhecimento preciso e alto risco de escalada. Afinal, pode-se perder muitos bons soldados na tentativa de salvar apenas um. Ou seja, ele era extremamente capaz e valia a pena ser resgatado ou possuía informações que de forma alguma poderiam cair nas mãos dos russos. Essas ações têm forte efeito simbólico interno. A liderança demonstra disposição em resgatar seus soldados, mesmo em situações difíceis. Porém, não devemos nos enganar sobre isso. Se fosse um soldado raso ou um sargento, ele certamente não teria sido resgatado. Agradeço aos assinantes, membros do canal, equipe do algoritmo e especialmente ao Tenente-Coronel Drenek, Sila, Dietrich, Fred e Meyerhofer. Inscreva-se, deixe um like e comente. Até o próximo relatório.